Fala, galera do YouTube, aqui é o Jackson Blade com a garrafa de rum na mão, espada na outra, trazendo aqui para vocês mais um vídeo de react, galera, continuando a nossa aventura aqui pelo react da história completa de Five Nights at Freddy's, que ontem eu postei o vídeo postando a parte 1, porque o vídeo, de certa forma, é longo, galera. Então, hoje eu estou trazendo a parte 2 para você, galera. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like aqui embaixo e comenta, galera, o quanto vocês gostam. O quanto. Dá uma nota para esse tipo de conteúdo. Porque aí eu vou saber se vocês estão gostando muito, se estão gostando pouco, se estão gostando mais ou menos e tudo mais, para que eu possa trazer mais conteúdos para vocês, ok? Hoje vamos continuar aqui a história completa de Five Nights at Freddy's. No último episódio, a gente terminou vendo até a parte dos remanescentes, se não me engano. São dos remanescentes? Sim, a parte dos remanescentes, que explica essa coisa da áurea e tudo mais, que tem os remanescentes, os Dark remanescentes e os a agonia, alguma coisa assim e tudo mais. E hoje nós vamos continuar aqui pela parte do Michael Afton, que é o filho do William Afton, o menino que usou a máscara do Fox para colocar o seu irmão dentro da boca do Freddy. Então, sem mais enrolação, vamos pro que interessa. 3, 2, 1, play! O que aconteceu com o nosso menininho Michael Afton. Pois, antes de nós entrarmos realmente no FNAF 2, o Michael, ele foi torturado pelo pai e ele foi atrás do próprio pai pra ver o que ele tava fazendo. Não só por curiosidade, mas também porque o pai dele deixou essas instruções pra ele, muito provavelmente na casa que eles moravam. E ele acabou achando onde o pai dele estaria, que seria nessa fábrica muito estranha do Sister Location. Lá dentro, ele acaba vendo a própria irmã em formato de animatrônico e ele também acaba vendo outros animatrônicos que acabaram tendo crianças dentro. E ele acaba tentando fazer alguma coisa pra ajudar, mas os animatrônicos acabam persuadindo ele pra meio que eles saírem de lá de alguma forma, pois eles não conseguem sair por algum esse motivo, diálogo. por conta própria, algum sistema de segurança que impede deles saírem lá de baixo. Então o plano dos animatrônicos é tentarem se juntar em uma forma só, que virou o Energy. Bizarro pra caramba. Meu e eles Deus. vão e enganam o Michael Afton pra chegar na sala da Scooping, que seria, né, uma colher de sorvete que abrisse a pessoa no meio. E essa colher acaba abrindo o Michael e os animatrônicos entram no corpo do Michael Afton, fazendo como ele ainda seja uma pessoa viva, uma pessoa normal, caminhando por aí, mas carregando todos os outros animatrônicos dentro dele, em forma despedaçada, que é o Energy. Só que aí vai passando o tempo, o corpo dele vai apodrecendo e depois de apodrecer tanto, ele não aguenta mais e os animatrônicos fogem de dentro dele de vez. Talvez a cada noite que ele fosse passando, mais partes dos animatrônicos fossem entrando e aí ele acaba ficando mais e mais podre. Foi aí então que chegou um belo dia que os animatrônicos decidiram sair de vez do corpo do Michael e então ele acabou virando um corpo podre, roxo, e seria o segundo homem de roxo. Meio que parecido com o seu pai, que ficou escondido nas sombras, mas na verdade mais um dos filhos do Afton acabou sendo amaldiçoado pelo próprio experimento do pai. Então, esses experimentos roxo, mais esse remanescente dele ter sido torturado, pode ser a explicação da criação dos Shadows e dos Phantoms no FNAF 3. Pois uma coisa muito importante que o próprio Scott Calton admitiu, que FNAF é tudo em cima do ponto de vista do Michael Afton, que seria o protagonista ou o principal da história, pois o FNAF 2, ele é o guarda que está ali disfarçado na última noite de Five Nights at Freddy's 2, que é a Custom Night. Ele tá ali tentando achar os rastros do pai, mas antes era um outro guarda, que eu já vou falar dele daqui a pouco, que vai envolver a mordida de 87. Esse outro guarda, ele acabou passando pelas coisas, né, do FNAF normal, e aí acabou acontecendo um acidente e mesmo assim o Michael foi lá tentando achar aonde o pai dele está. Foi então que ele acabou se deparando com mais animatrônicos possuídos e uma loucura enorme que é o FNAF 2. Foi então que os animatrônicos, os toys, começaram a agir de forma muito mais desequilibrada. Vendo que, como é um cara talvez muito maligno, os animatrônicos começaram a mudar a própria programação por conta dessa maldição incrustada que tem no Michael. E aí os animatrônicos começaram a bugar. Não só também por conta do próprio William Afton, que tava colocando crianças dentro dos animatrônicos. Mais uma vez, cada animatrônico com uma criança. E aí, então, os animatrônicos bugaram pra caramba e o restaurante acabou sendo fechado mais uma vez. Não só por conta dos animatrônicos saírem, né, perseguindo os adultos como se eles tivessem algo de errado, mas acontece algo muito importante. A mordida de 87. A mordida de 87, quero saber. Daquele lugar acabou sofrendo uma mordida na sua parte da frente e muito provavelmente foi a Mangle que fez isso, pois a Mangle foi quebrada, né, pelos clientes
estudantes, né, pelas crianças que iam lá, e eles decidiram não consertar mais ela, deixaram ela lá no canto pra galera brincar e zoar ela. Fora que também pode ser o Toy Bonnie, tem uma galera também que acredita nisso. Mas independente de qual animatrônico que foi, aconteceu essa mordida, e aí o restaurante foi fechado e o Michael foi mandado embora, pois tá rolando uma investigação policial. E aí, o lugar vai ser faz fechado, sentido, né? Os animatrônicos vão ser desativados. Mas mano, tudo mudou e tudo foi por água abaixo. Infelizmente, nada saiu daquela investigação policial e tudo foi pra 1993. Onde a gente vê o primeiro Five Nights at Freddy's, onde os animatrônicos já estavam tendo esses odores, né? Essas coisas bizarras que o William tava fazendo. Por conta dele achar que talvez ele fosse ser pego em 93, ele ainda tava escondendo as crianças dentro dos animatrônicos. A galera começou a perceber pelo cheiro dos animatrônicos. O Michael Afton, percebendo isso, ele vai atrás do pai no FNAF 1 pra ver o que tava acontecendo, vendo se ele achava o pai de alguma forma. Nessa parte da pizzaria, onde você vai sobrevivendo, o Michael talvez estava tentando achar o pai, tentando ver o que tava acontecendo ali, e infelizmente o Michael Afton acaba não encontrando o pai dele. Os odores continuaram e as coisas foram rolando ainda na pizzaria, né? A pizzaria meio que foi perdendo popularidade, independente do Michael ir lá ou não. E os eventos que nós vemos do minigame do FNAF 3 começam logo depois que o Michael Afton sai da pizzaria. Aí o William, vendo que tá rolando as tretas com ele, tipo, talvez alguém descubra o que tá acontecendo, e aí ele vai e decide destruir os animatronics. Mas o pai já tava agindo, ainda usando uma das roupas, usando a roupa de um coelho dourado. E esse coelho dourado foi um dos Spring Locks lá da década de 70 que o próprio William ajudou a projetar. Só que nesse restaurante que os animatronics estavam jogados lá, ele vai tentando destruir todos eles pra tirar as provas, mas o William acaba tirando as almas dentro desses animatrônicos de alguma forma. E essas almas voltam pra aterrorizar ele por conta das merdas que ele tá fazendo. E aí o William, desesperado, tentando ver o que poderia fazer pra ele tentar se safar, ele se esconde dentro de uma das suas roupas, a roupa de Spring Lock Bonnie, mas acontece o pior, tá chovendo, o lugar já não tá tão bem, e aí o lugar tem goteira, tá chovendo, a roupa acaba molhando. E a roupa de Spring Locks que os funcionários usavam tinha esse grande defeito de se molhar, poderia quebrar e acabar matando a pessoa por dentro ou travando a roupa inteira. Além de ser uma roupa antiga, então sem atualizações. Isso. William Afton acaba sendo preso dentro da sua própria roupa e ele acaba trancado e travado. Eu pensei que era um sistema criado pelo próprio... Áudio feito por um fã. Meu Deus. Caraca. Esse áudio é bem pesado, mano. Meu Deus do céu. Eu vou ficar falando por cima pra ver se pelo menos o YouTube não repara, né, que tá acontecendo alguma coisa de errado nisso. De certa forma, eu acho que eu vou acabar tirando. Foi aí então que surgiu o Springtrap. Mas ia demorar pro Springtrap virar mesmo Springtrap. Com toda a reputação horrível, com todas as merdas que aconteceram, com tudo que rolou, o restaurante fechou. E aí foi que passou muito tempo depois, a Fazbear tentou se reerguer de alguma forma, e aí acabaram criando algo pra lucrar em cima das lendas que rolou na década de 80 e 90. Criou-se então a Fazbear Frights, que seriam um lugar pra ser de terror envolvendo as lendas do passado. Mas o que aconteceu foi algo muito pior ainda, e aí eles acabaram indo pra um lugar antigo e encontraram um animatrônico lá, um animatrônico de verdade, da década do passado. E esse animatrônico é o Springtrap. E então o Michael acaba percebendo que a Fazbear tá nesse movimento de novo. Ele vai lá, ainda todo podre, tentando ainda existir, e ele vai pra ser o segurança. E aí acontece o embate de novo de pai e filho. Foi então que nessa luta entre os dois, o Michael consegue botar fogo no lugar inteiro. Meio que a Fazbear deu uma desculpa do tipo, foi um curto-circuito. Mas foi basicamente o Michael tentando botar fogo no próprio pai e ele acabar indo junto. Mas não foi isso que aconteceu. Acabou que os dois sobreviveram ao incêndio. O Michael Afton meio que achou que tudo ia passar. Será que isso daí significa que o Speed, na verdade, era o filho do Springtrap? E foi daí que acabou virando o Scrap Trap, onde o Springtrap acabou sofrendo muito dano, né, pelo incêndio que aconteceu, mas também pela destruição do seu próprio corpo, que rolou, né, do desmoronamento da Fazbear Frights. Foi aí então que ele acabou se remontando no Scrap Trap. E aí, passou-se mais um tempo, o Henry Emily, depois de todos esses anos, ele acabou montando um plano. Foi esse plano que deu o Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator. E esse plano, que a gente tava jogando. Juntar todo mundo no mesmo lugar, só que dessa vez trancar como se fosse uma jaula.
uma cadeia enorme. Por sinal, em breve eu devo trazer mais vídeos de Pixar Simulator, viu, galera? Acabar com tudo de uma para aqueles que querem ainda. Ele acabou juntando no parágrafo 4 um novo protocolo dentro da Fazbear Entertainment, o que dá a entender que o Henry pode ser que ainda tenha algum poder lá dentro da Fazbear de alguma forma. Foi aí então que ele montou essa pizzaria, onde ele foi juntando vários outros modelos de animatrônicos que são, né, a Mediocre Melodies, que infelizmente só estão lá para serem como se fosse umas iscas para os animatrônicos antigos poderem ir lá. E um dos animatrônicos que vai é o Scrap Trap, vai também Lefty, que tem alguma coisa dentro da Lefty que seria a marionete, e também a Scrap Baby, que acabou saindo dos animatrônicos, que ela se juntou lá com o Energy e montando, né, a sua própria forma, sendo independente. E os outros animatrônicos acabaram se juntando no Molten Freddy. E aí esses animatrônicos vão para essa pizzaria nova tentar pegar mais coisas das crianças para eles se manterem vivos, né, os remanescentes. E aí o que acontece? A Puppet, ela desde a época que ela virou a Puppet, né, a Charlotte, melhor dizendo, ela foi também indo atrás do William Afton de alguma forma, tentando limpar esse corpo de algum jeito, tentando acabar É uma das únicas racionais, foi aí, né? Então, que ela acabou dando vida, por conta do dom dela ser possuída pelo animatrônico, ela vai e chega até o FNAF 2 e acaba colocando almas dentro de alguns animatrônicos. Foi aí que eles acabaram ficando perturbados. Mas aí ela acabou fazendo algo bizarro, pois ela acha o Golden Freddy e acaba colocando mais uma alma lá dentro. Essa alma é Cassidy. E aí então ficam duas almas dentro do mesmo animatrônico. E o animatrônico fica muito mais poderoso que o normal. Ela não sabia que tinha alguém lá dentro. Foi aí então que o Golden Freddy acabou fazendo uma loucura de terror pra cima do William Afton. Muito provavelmente foi a Charlotte ressuscitando as crianças, tentando colocar almas dentro dos animatrônicos, mais o que o Golden Freddy fez pra tentar parar o William Afton de algum jeito. Mas meio que não deu tão certo desde aquela época. O William Afton só foi parado lá em 93. Então a Puppet meio que ficou de boa, mas depois, vendo que o William Afton voltou na forma do Scrap Trap, ela acabou se reativando pra ver se parava o William de algum jeito. Foi então só que no FNAF 6, com a armadilha do Henry e Emily, tudo foi abaixo, onde o Michael Afton foi lá dentro também pra prender o próprio pai, o Scrap Trap foi lá e acabou sendo preso, o Molten Freddy também foi libertado, e também a Lefty, que seria a Charlotte. O pai dá uma despedida pra sua própria filha, ela talvez não se lembrando mais que ela tem um pai e perdendo suas memórias no caminho, e aí tudo pega fogo e tudo meio que acaba nesse círculo bizarro. Nossa! Mas não parou ainda a história, tem mais coisas que aconteceram depois. A Ultimate Custom Night vai mostrar que o Golden Freddy acabou pegando o Scrap Trap de alguma forma e não deixando ele morrer, tentando fazer uma tortura eterna dentro dele. Talvez o Golden Freddy já não funcionava mais direito, mas as almas fundidas ali daquelas crianças acabaram torturando o William Afton de algum jeito. E adivinha o que aconteceu? O William Afton não morreu! Ele não morreu no FNAF 3, ele não morreu no FNAF 6, e ele não morreu na Ultimate Custom Night. Ele ficou sendo torturado pelo Golden Freddy por anos e anos e anos e anos. Só que aconteceu o seguinte, a Fazbear Entertainment não ficou parada. Foi mais ou menos nessa época em que a Fazbear acabou contratando um desenvolvedor indie. Mais que tem essa piada no Help Wanted, o Scott Calton não é o desenvolvedor indie que tá dentro do universo. Tipo, ele não se colocou dentro do universo de FNAF, tá? Tem gente que ainda acredita nisso até hoje. Então, o desenvolvedor indie é só um cara aleatório. A foto usada do Scott é só uma piada. É piada! É piada! Tá, isso... Tá, isso daí realmente deve ter tiltado ele, as lendas que aconteceram no passado. Só que aconteceu o seguinte, a Fazbear Entertainment não sabia e não tinha ideia que esse desenvolvedor indie iria colocar as merdas que aconteceram, né? As coisas, os relatos reais, as merdas todas. E aí a Fazbear acabou fazendo isso para tentar limpar o pano, como se fossem lendas urbanas, como se fossem algo do passado. E isso nós descobrimos no FNAF Help Wanted. No FNAF Help Wanted vai falar que tem esses jogos indies a respeito da franquia da Fazbear, onde foram coisas fabricadas na mente de um louco. Mas eles é que contrataram esse desenvolvedor indie pra contar essas histórias dessas maneiras, pra falar, ó, a culpa é dele, pra galera acreditar nessas coisas. Mas essas coisas, entre grandes e enormes aspas, nunca aconteceram. Mas aí que acontece algo bizarro. Agora, no livro que nós vimos da Fazbear Frights, um corpo em decomposição, mas que não morre nunca, que é o Homem no Quarto 280, acaba sendo torturado por muitos e muitos e muitos anos. E o desejo dele é ir para um centro de
distribuição da Fazbear. Um padre tenta, né, dar a extrema unção nesse cara pra perdoar os pecados dele, e o padre acaba decifrando o que ele tava tentando falar, e aí ele acaba indo fazer o desejo desse corpo, que era ir no centro de distribuição da Fazbear. Ele mal sabia que tava colocando William Afton onde ele mais queria, que era perto dos animatrônicos e aquela tecnologia louca que ele inventou lá na década de 80. E aí então ele acaba explodindo de gosma e de remanescente, de restos de um monte de besteira dentro dele, e acaba entrando nas placas dos animatrônicos de alguma forma, entrando lá dentro e possuindo as informações dos animatrônicos. Foi aí então que uma empresa acabou sendo contratada pela Fazbear, a Silver Parasol, para ser a empresa que fosse fazer um novo Five Nights at Freddy's, dessa vez mais tranquilo e usando as, entre aspas, piadas e lendas do que rolaram no passado para ser um jogo de VR divertido. Isso muita merda no meio desse caminho. Eles acabaram utilizando peças dos animatrônicos que estavam infectadas com essa gosma bizarra do William. E aí acabou bugando a programação de 2 jogos. Não só da Silver Parasol, mas também do Five Nights at Freddy's Special Delivery, que seria o AR de celular. Onde lá também eles escanearam os pedaços dos animatrônicos e lá dentro acabou dando muita merda, pois os animatrônicos acabaram ficando instáveis e tendo uma programação um tanto quanto diferenciada. Enquanto o pessoal do FNAF AR, né, o Special Delivery, acabou usando peças vintage, inclusive seriam até pedaços do Scrap Trap, e o pessoal acabou dando merda lá. Na época do Silver Parasol, enquanto o FNAF Help Wanted estava ainda sendo produzido, um cara acabou testando o jogo. Esse cara se chama Jeremy. Não confundir com outros Jeremys, porque FNAF tem muita coisa de usar o mesmo nome, pode confundir as pessoas, mas enfim. Nessa época, ele acabou testando uma versão beta do jogo, e nessa versão e nessas coisas ele acabou descobrindo um negócio meio estranho. Ele acabou meio que passando por um negócio horrível e acabou infectando meio que a cabeça dele. Ele acabou não agindo, né, da mesma forma, ele acabou sendo, sabe, mais depressivo, ele vivia ansioso, e cada vez que ele entrava dentro do jogo o negócio só piorava. E chegou a tal ponto de piorar tanto que a loucura que ele acabou vendo dentro do jogo acabou fazendo com que ele tirasse o próprio rosto dele. E ele acabou se matando. Cosplay de Sayori. Enfim, a Silver Parasol acabou desnecessário. E uma outra beta tester acabou surgindo pra tentar ver o que tava rolando, vendo o que tava acontecendo. E aí, essa pessoa que acabou testando o jogo é a Tape Girl. A Tape Girl, ela meio que viu esse negócio do vírus e ela tentou conter ele de alguma forma, tentando prender ele, tentando deixar algo mais assim tranquilo pro vírus não, sabe, espalhar pro resto do jogo, mas também tentar tirar ele de vez. Nesse meio tempo, a Fazbear Entertainment acabou cancelando o desenvolvimento do jogo e o jogo seria passado por uma próxima equipe. Ela, no desespero, não conseguindo, né, achar a tempo uma solução pro vírus dentro do jogo, né, esse negócio que infectou o amigo dela, ela então divide esse vírus em fitas. E as fitas, né, meio que seriam algo pra isolar esse bicho novo que acabou surgindo dentro do jogo sem a programação direta de alguma pessoa. Ela isolando esse bicho, essa coisa, ainda tenta pôr dentro do jogo pra passar a informação da merda que aconteceu com o desenvolvimento desse jogo pra próxima equipe, pra tentar, talvez, que a próxima equipe salve o jogo de alguma forma e tente tirar o vírus. Tá, fica confuso nessa parte. Outra solução. Mas acho que entendi. Ela prende, então, esse vírus nessas 16 fitas e ela entrega, então, todo o jogo pra próxima equipe. A próxima equipe, que foi contratada pela Fazbear Entertainment, acaba analisando a situação e uma outra pessoa acaba testando o jogo. E aí, nós estamos, então, vendo o jogo pelo ponto de vista da Vanny. A Vanny seria a personagem principal de Five Nights at Freddy's Help Wanted. Ela seria a pessoa que acabou procurando, né, como que tava o jogo e andando e acabou achando essas fitas de alguma maneira, achando essas fitas espalhadas dentro do jogo. Mas ela não sabia que quando reunisse todas as fitas, bicho novo, mais conhecido como Glitch Trap, acabaria sendo ativado de alguma forma, podendo infectar o jogo inteiro de novo. Mas no caso, quando ela juntou o Glitch Trap, isso acabou infectando ela, acabou passando o vírus, né, essa coisa louca dessas placas do William e tudo mais, pra ela, e meio
que o William virou um encosto, meio que acabou possuindo ela de alguma forma, nessa transferência de VR. Nessa época, então, ela foi infectada e acabou indo pra outra equipe, né? Ainda trabalhando dentro da Fazbear, onde ela foi pra equipe do FNAF AR. E aí, ela meio que acaba sabotando a própria equipe, sabe? Mano, isso dá possibilidades enormes. De alguma forma, pra tentar recuperar pedaços do William, né? De onde estiver. E ela depois sai fora, meio que com o que ela queria, que seriam os códigos do William, ou tentar recuperar ele de alguma forma, ou tentar pegar o máximo de informação dele de alguma maneira. Ela tá sendo usada pelo William Afton pra poder, talvez, se remontar e voltar mais uma vez, né? Do jeito absurdo e bizarro que só Five Nights at Freddy's consegue. O homem não morre nunca, é a Always Come Back pra sempre, socorro. E aí agora, ela tá no meio dessa empresa tentando juntar os outros pedaços do William pra talvez formar ele perfeito, ou pra ela tirar o William de dentro da cabeça dela. Fora que não parou por aí, a Fazbear Entertainment anunciou um complexo inteiro de diversão depois do lançamento do Help Wanted, que foi um tremendo de um sucesso, e esse complexo de diversão é o Five Nights at Freddy's Security Breach, onde ali nós vamos estar controlando um menino chamado Gregory, que muito provavelmente deve ter visto algumas coisas ruins, ou ele foi escolhido por uma assassina louca, psicopata, influenciada por um vírus louco chamado William Afton. Mas as pessoas têm muitas outras dúvidas, por exemplo, o que é essa mãozona gigante no final do trailer? Ela tá tentando trazer o William de volta? Ela quer tirar o William da cabeça? O que o Gregory tem a ver com isso tudo? Tem a guarda é a Vene, os animatrônicos são possuídos pelo William? Tudo isso e muitas outras coisas e várias outras respostas que precisamos na continuação de Help Wanted, Five Nights at Freddy's Security Breach. Caraca. Bom, isso é praticamente o que tá acontecendo agora e é toda a história de FNAF. Já acabou? Tudo o que aconteceu nessa loucura durante os anos. Já eu tenho certeza absoluta mano. Que faltou coisa. Eu tenho certeza absoluta que eu errei algumas coisas. Não. Vamos parar pra analisar aqui. Vamos parar pra analisar a conclusão que, tipo, eu não esperaria e que realmente chegou a um impasse. Impasse não. Chegou a algo esplêndido, velho. Tipo, até eu e a Kira ficamos discutindo por um tempo do que poderia ser aquela mão. Porque, tipo, pelos dedos, poderia muito ser o Nightmare Bonnie. Porque o Nightmare Bonnie tem aqueles dedos afiados e tudo mais. Só que... E eu pensei, mano... Tipo, eles vão dar um jeito de colocar o William Afton de novo, porque é roxo e tudo mais. E também poderia ser um animatronic novo, um vilão novo assim, tudo mais. Só que, agora parando pra pensar, tipo, pelo que o Corey mostrou aí, se for levar a linha de raciocínio do Corey, tipo, lembra que as placas foram infectadas com uma gosma roxa? E essa gosma roxa é o próprio William Afton? E a mão é roxa. Entenderam onde que eu chegar? Mano, isso daí dá... Mano, isso dá possibilidade pra tanta coisa, velho. Mas, né? Tipo, eu juro pra vocês que eu queria muito que fosse um vilão novo. Porque, tipo, pra mim a história do William Afton acabou. A história do William Afton acabou e tudo mais, teve o Glitch Trap, coisa assim, mas podia ser uma história mais ou menos do tipo, focada na Vene, não tipo o vilão total ser o William Afton de novo. Podia até ser o Michael, porque o Michael, de certa forma, foi-se embora, então poderia ser ou focada nele ou focada em algum outro atentado que a gente não soube, algum ataque, coisas assim, mas de certa forma são coisas que a gente só vai descobrir quando o jogo lançar. Por enquanto são só teorias, por enquanto são só algumas informações que foram lançadas antes do jogo e só o tempo dirá o que pode acontecer. Então é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, galera, até o próximo vídeo e tchau!